É isso, chegamos. Nesse momento são 5 horas mais 3 minutos. Esse é o programa Alternativa A. Há 25 anos levando arte, cultura e educação para você. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM da sua rádio universitária. Vou ficar contigo agora por mais essa hora e a gente vai falar bastante sobre literatura hoje. Vamos falar também de urbanismo, de arquitetura, porque tem um convidado muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar. Aproveito para convidar você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da sua rádio universitária, pode vir também aqui para o YouTube. Procura a gente, Glauco Keller, ou Programa Alternativa, e lá você vai encontrar essa gravação super especial, esse programa super especial. Pois bem, o convidado de hoje, eu dei algumas informações iniciais, mas ele é arquiteto, é urbanista, ele está no Rio de Janeiro, mas não esquece do Maranhão, e se aventurou muito bem ao lançar o seu primeiro romance. Sempre gostou de escrever e agora está lançando o romance que eu vou mostrar para você aqui, Amores, Marias e Marés. Eu estou falando do escritor Chico Fonseca, que gentilmente vem bater um papo comigo na bancada virtual do programa Alternativa A. Chico, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Glauco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com os ouvintes da Alternativa A. Ô Chico, daqui a pouco a gente vai falar especificamente do livro, mas como é que é para um arquiteto se envolver com a escrita? Você produziu crônica, poesia durante muito tempo. Como que foi essa mudança para você? Como que é lidar com esses dois aspectos da sua realidade? Dizem que a escrita e o desenho nascem na mesma região do cérebro. Eu não tenho essa confirmação científica, mas acho que faz sentido. O processo de criação de um livro é muito parecido com um projeto arquitetônico. Você tem uma ideia geral inicial, você vai desenvolvendo e depois você faz uma espécie de revisão na planta para ir checando os detalhes, aperfeiçoando os detalhes. Eu acho o processo muito parecido e tão prazeroso quanto fazer um projeto de arquitetura é uma coisa que sempre me deu muito prazer em fazer e escrever sempre me deu muito prazer. E agora escrever esse livro foi assim, uma experiência fantástica, porque foi uma entrega absoluta, a história me arrebatou de tal maneira em que muita gente fala em disciplina para escrever. Eu falo em disciplina para parar de escrever, porque às vezes já ia tarde da noite e no dia seguinte eu tinha um compromisso e eu tinha que parar de escrever, mas o que eu queria era continuar escrevendo. Até nas minhas caminhadas, eu escrevia caminhando. E aí, quando chegava de volta em casa, às vezes antes do chuveiro, passava no computador, anotava alguns tópicos, aí eu ia para o chuveiro. Mas 24 horas por dia pensando na trama, pensando no livro, e um caderninho na cabeceira para anotar os insights noturnos, que geralmente são os mais interessantes, são os melhores. Chico, você é nascido no Maranhão e você foi jovem ainda para o Rio de Janeiro para estudar e acabou ficando no Rio de Janeiro. Hoje você mora no Rio de Janeiro. Moro eu, com 15 anos, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu viemos morar no Rio de Janeiro e até hoje continuo morando no Rio de Janeiro e amando a minha segunda cidade. Mas a primeira será sempre São Luís. Pois é, gente. Vocês que estão ouvindo a gente no programa Alternativa A, quem está falando com vocês é Glauco Keller, e quem está aqui conversando comigo, contando um pouquinho da história desse livro muito legal, Amores, Marias e Marés, é o escritor Chico Fonseca. E o Chico ambientou a obra dele
em São Luís do Maranhão, nos anos 60, mais especificamente em 1963. O livro traz um amor entre duas pessoas do mesmo sexo, uma professora de história e uma aluna de 19 anos, a Helene e a Mariana, e a partir desse relacionamento a gente vai conhecendo muito da história do Maranhão e, em especial, da ancestralidade de uma das protagonistas, que é a Mariana, a importância da figura do negro escravizado na construção cultural, na construção urbanística da cidade de São Luís e, obviamente, de todo o país. O Chico, o escritor, ele, na sua visão, ele precisa ser um grande criador ou ele precisa ser um grande observador? Eu acho que as duas coisas. Você precisa observar, você precisa pesquisar, mas você tem que criar. A criação faz parte básica da literatura, como da arquitetura também, né? Então, as duas coisas com certeza. Você se interessou primeiro pela arquitetura ou você se interessou primeiro pela escrita, Chico? A escrita, tradicionalmente, não é considerada uma profissão de respeito. Então, quando criança, eu gostava de fazer meus versos e tudo, mas nunca pensei nisso como profissão. Até alguns bons conceitos na escola, com as minhas redações e tudo, nada disso me chamou atenção para a escrita como profissão. E como eu gostava do desenho, gostava de poesia e de desenhar. Então, a arquitetura foi mais ou menos natural a escolha, e aí sim, uma profissão de respeito que a família aceita bem, e a escrita sempre me acompanhou, mas não profissionalmente. Você já pensou em colocar no formulário de hotel escritor em vez de arquiteto agora ou não? Ainda não tive coragem. Isso aí, como é uma coisa que eu acho que eu dou tanto valor, que eu acho tão bonita, que eu ainda não me acostumei com a ideia de que eu posso me intitular escritor. Daqui a pouco eu me acostumo. O, o meu livro acabou de ser lançado agora em 17 de abril, né? Tem menos de 40 dias de lançado. Então a ficha está caindo aos poucos. O Chico, o nome do livro especificamente é um nome que me chamou muita atenção por conta da repetição da letra M, da literação, né? Amores, Marias, Marés. O nome você que deu, você pensou junto com o seu corpo editorial, com a casa editorial, como é que foi? Não, o nome eu escolhi, mas eu passei por vários nomes até chegar a esse nome. E é interessante como na literatura as coisas acontecem muito diretamente do inconsciente para o computador. Eu só depois fui perceber uma coisa interessante, são 3 substantivos, né? Não tem verbo, não tem adjetivo. E isso tem um simbolismo, e é interessante que eu só descobri depois, porque eu quis exatamente contar de forma isenta, contar a história como quem está sentado num banco da praça conversando, sem qualquer julgamento, sem qualquer avaliação. De forma espontânea, eu acho que os 3 substantivos têm muito a ver com essa ideia de narrar dessa forma, da forma natural, com empatia, respeito e delicadeza que o assunto merece. Eu acho que o termo delicadeza tem muito a ver com a forma como você narra, porque os assuntos que você aborda são espinhosos ainda hoje, né, Chico? São Sim, espinhosos porque a gente tem visto ultimamente manifestações racistas em todos os lugares. O caso do Vinícius Júnior, agora que virou um grande incidente diplomático entre Brasil e Espanha, é um exemplo. A gente tem, historicamente, no país, agressões contra
relações homoafetivas, e é de muita coragem você abordar temas tão significativos, importantes, mas com lirismo, com uma poesia e, como você bem definiu, com uma delicadeza muito, muito bonita. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando até você arte, cultura e educação. Hoje eu recebo o escritor Chico Fonseca, que direto do Rio de Janeiro nos fala um pouquinho do seu romance de estreia, Amores, Marias, Marés, um livro que conta a história de um amor homoafetivo na São Luís de 1963. Chico, por que ambientar o livro em 1963? Eu acho que a afetividade por São Luís me é clara para você ambientar o local. Por que você escolheu essa época, Chico? Sobre o local, o Leon Tolstói, o grande escritor russo, ele dizia: canta a tua aldeia e cantarás o mundo. Então, porque os sentimentos humanos eles são universais. Já a emoção que você precisa para narrar uma história, um romance, essa emoção ela está nas memórias afetivas, ela está na nossa raiz. Então é muito comum que romancistas ambientem os seus romances nas suas cidades de origem. Então, isso até não é uma coisa bem comum. E a outra coisa que você perguntou é por que em 1963. Eu mudei para o Rio de Janeiro em 1964. Então, 1963 foi um período em que eu vivi muito intensamente a minha cidade. Eu já estava passando para a adolescência, né? E andava por aquelas ruas todas. E na época a gente andava sozinho desde criança, né? Hoje em dia a gente não deixa os netos nem os filhos andarem sozinhos, mas a gente podia. Então foi uma época em que eu vivi muito, curti muito a minha cidade, e as minhas lembranças mais fortes são desse período. Eu sempre volto a São Luís, praticamente todo ano, tenho muitos, muitos parentes, muitos amigos. Você tem ideia, eu tive 56 primos. Alguns já faleceram, mas ainda tenho muitos, e desses uns 10 são tão próximos como se fossem irmãos. Então eu tenho muita ligação afetiva ainda. A minha mulher também é de São Luís, nós nos conhecemos no Rio, mas por coincidência viemos morar aqui no mesmo mês e no mesmo ano. A família dela também se mudou. Nossos pais até se conheciam de lá, mas eu e ela não nos conhecíamos, nos conhecemos aqui. Então ela também tem muitos parentes lá, irmãos e primos. Então sempre que a gente vai é uma alegria grande, é muito bem recebido e é uma convivência muito boa rever a terra. O Chico, para a gente fechar esse primeiro bloco, você selecionou uma música super especial que tem uma relação específica com o livro, com personagens do livro. Eu queria que você falasse que música é essa. Eu começo falando, eu acho que no prólogo da música I'm in the Mood for Love, cantada pelo Nat King Cole. A música que foi muito importante na época, que nos remete para essa época. A música é muito bonita e nós costumávamos ouvir música. A minha família, meus pais e eu e minha irmã íamos muito para a casa de um casal de tios, quase toda noite, e os quatro gostavam de música e nós, os filhos, também gostavam muito. E lá eles tinham vários discos, estavam sempre atualizados. Eu via-se muito Nat King Cole. E essa era uma das músicas preferidas minhas. Perfeito, vamos com a voz aveludada, a voz linda de Nat King Cole. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais programa Alternativa. Até já!